Pai querido, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Muito obrigada por esse encontro online que estamos fazendo no Conselho Regional da Região Sul. Muito obrigada por cada pessoa que está participando, que se conectou. Que o Senhor possa abençoar esse tempo, que seja um tempo precioso para a gente compartilhar, para a gente orar uns pelos outros, que a gente possa também se conhecer melhor e que o Senhor possa nos conduzir nas decisões, nas conversas, e que tudo que a gente faça aqui seja para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor possa abençoar também o Mouse, que vai compartilhar a Tua palavra, e sabemos que o Senhor já tem nos preparado para receber, que possamos ser sensíveis, Pai, e que estejamos dispostos a Te obedecer. Te agradecemos, Pai, pelo Teu cuidado, e pedimos que o Senhor continue nos sustentando e nos usando, Pai, da forma que o Senhor achar mais apropriada, especialmente nesse contexto tão atípico e sensível que a gente tem vivido, Pai. Muito obrigada pelo Teu amor e pela Tua graça. Em nome de Jesus, amém. Amém. Todos me ouvem bem? Pode dar um joinha, legal. Obrigado, pessoal. Bom dia, antes de mais nada, muito bom estar aqui com vocês, ainda que online. Doido para dar um abraço, ver vocês ao vivo e poder congregar com os irmãos em missão, dentro da missão estudantil. Esses tempos têm sido tempos de bastante mudanças, né? E bastante coisa sendo revista e planos sendo revistos. Mas vamos que vamos. Bom, nos nossos últimos conselhos regionais, a gente tem falado sobre essa questão de a gente ser uma comunidade de testemunhas. Uma comunidade de pessoas que testemunham, ou uma comunidade que testemunha sendo comunidade. A ideia é que a gente se lembre da questão do compromisso. Compromisso com as Escrituras, compromisso com o nosso Senhor, compromisso com a missão. Compromisso é o eixo temático de formação que a Aliança Bíblica Universitária tem trabalhado nesse último ano e meio, né? Desde o começo de 2019, né? Depois do Instituto de Preparação de Líderes, até agora, esse meio de ano, a gente estaria trabalhando aí com a temática do compromisso. Então, pelo fato da gente ter compromisso como uma temática para nós e para as nossas conversas, os encontros regionais, a gente acabou optando aqui na região sul por fazer nos conselhos regionais as exposições bíblicas no livro de Atos. Então, se já é, como o Gabriel falou, o terceiro CR, né? Agora eu vou substituir conselho regional por CR, que fica mais fácil falar, né? Esse já é o terceiro CR que a gente tem trabalhado com trechos do livro de Atos. O primeiro CR do ano passado, que foi lá em Medianeira, aqui representado pela Fabi, a gente teve exposições bíblicas em Atos 1 e Atos 2. No segundo CR do ano passado, que aconteceu lá em Floripa, a gente tem aqui bastante gente de Floripa, o Daniel, o Léo, o Alex e o Éder. Nós tivemos exposições bíblicas em Atos 5 e em Atos 6. Nesse nosso encontro online, a gente vai ter uma conversa a respeito de um trecho de Atos 11, do capítulo 19 ao 30. Então, se você quiser acessar a sua Bíblia ou abrir a sua Bíblia física, eu ainda sou meio old school, eu trabalho com a Bíblia física, nem tem aplicativo no meu celular, eu tenho uma certa dificuldade. Mas vai abrindo aí enquanto a gente vai introduzindo o tema. Se você mora no planeta Terra, como eu acho que todo mundo aqui habita o planeta Terra, você certamente está enfrentando alguns desafios por conta da pandemia do Covid, né? Sem aulas, talvez sem poder ir ao trabalho, sem ir para a faculdade, tendo que rever planos e possibilidades. É um momento complexo, um momento difícil, um momento em que parece que a gente teve um pouco da nossa caminhada e das nossas perspectivas interrompidas, né? Assim, uma certa brusca interrupção dos nossos planos e dos nossos projetos. Eu acho muito interessante, a gente, na Aliança Bíblica Universitária, teve uma reunião de obreiros nessa última quarta-feira. E aí uma colega da ABU compartilhou um trecho, a Kari, que é obreira lá da região Minas, compartilhou um trecho de um livro de um autor chamado Henry Nouwen. O livro se chama Crescer, os 3 movimentos da vida espiritual. O Henry Nouwen é um autor que escreve muito e muito profundamente sobre espiritualidade
E ele é um autor católico, um padre católico, que durante um bom tempo da vida foi professor universitário na Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, e mais ao fim da vida ele acaba se tornando um voluntário trabalhando numa comunidade chamada Comunidade Amanhecer, no Canadá. É uma comunidade que lidava com pessoas dos mais diferentes tipos de patologias e questões. Então, acho muito interessante a história do Nouwen e os livros são altamente recomendados. Deixa eu compartilhar com vocês esse trecho que a Karen compartilhou com a gente dentro das leituras dela. Diz assim: não é verdade que muitas vezes vemos os vários eventos de nossa vida como interrupções, grandes ou pequenas, que interrompem nossos planos, projetos e esquemas de vida? Não sentimos um protesto interior quando um aluno interrompe o nosso curso? O mau tempo interrompe o nosso verão? Ou uma doença os nossos bem programados planos? A morte de um amigo querido interrompe a nossa tranquilidade? Uma guerra as nossas ideias sobre a bondade do homem? E as tantas realidades cruéis da vida interrompem os nossos bons sonhos sobre ela? Não é verdade que essa linha infinita de interrupções cria em nosso coração sentimentos de raiva, de frustração e mesmo de vingança, que chegamos a ver a possibilidade de envelhecer, tornar-se sinônimo de ficar amargo? Mas e se as interrupções forem, na verdade, as oportunidades? E se forem desafios para provocar uma resposta interior, pela qual crescemos e chegamos à totalidade do ser? E se os eventos de nossa história nos estiverem moldando como o escultor molda sua argila? E se apenas pela obediência a essas mãos que moldam, possamos descobrir nossa vocação e tornarmos-nos pessoas maduras? E se todas as interrupções inesperadas, na verdade, forem convites para abandonar estilos de vida antiquados e fora de moda e abrir novas áreas de experiência? Finalmente, e se nossa história não for uma sequência cega e impessoal de fatos sobre os quais não temos controle e revele-nos uma mão-guia sobre os quais não temos controle, que aponta para o encontro pessoal, no qual todas as nossas esperanças e aspirações serão satisfeitas? Então a nossa vida seria sem dúvida diferente, pois o destino seria a oportunidade, as feridas seriam um aviso e a paralisia seria um convite para buscar fontes mais profundas de vitalidade. Henry Nouwen. Eu acho muito interessante que a gente tem na ABU feito planos, pensado, repensado, mudado possibilidades, repensado projetos. E nessa história de fazer e refazer planos tem rolado muita coisa. E a gente orou, a gente tem orado. A gente tem tentado discernir a vontade de Deus e tenta muito, porque é um pouco difícil, é amargo aceitar que o que acontece agora é para o nosso bem. Então, a gente tenta enfrentar esses desafios em discernir e reconhecer a vontade do Senhor. Rola oração, rola essa tentativa de discernir a vontade de Deus, mas também rolam muitos sentimentos mistos. E, por fim, chegam a rolar até mesmo alguns planos e projetos. A vida continua e a vida tem continuado. O meu terapeuta, ele sempre diz, a vida vem. A vida é essa que vem. Então, sem negar essa história do que está acontecendo e do que já aconteceu, vale a pena a gente ter perspectivas sobre essa vida que vem. Nessa lógica e nesses planos, a gente tem certeza que vai ser muito importante seguirmos juntos, ainda que na distância. Ninguém solta a mão de ninguém, já diriam alguns. Creio que ancorados numa coletividade, a gente se prepara melhor para essa vida que vem. Eu creio que manter viva uma perspectiva comunitária há de nos dar um suporte uns aos outros, ainda que na distância. Eu imagino que as igrejas de vocês estejam se esforçando um monte também para manter encontros, ainda que online. Os grupos de amigos, a mesma coisa. Então, manter essa perspectiva comunitária é muito interessante e o tema do nosso CR tem sido comunidade de testemunhas. Eu acho que a comunidade de Jesus que se formou lá em Atos tem essa perspectiva comunitária muito clara. Na distância, a gente vê a comunidade de Atos enviando gente para tudo que é lado.
novas comunidades surgem e mais gente é enviada. Envio e recepção de pessoas num sistema de pioneirismo e de manutenção de uma perspectiva comunitária que tenta vencer as barreiras geográficas, sociais, culturais e econômicas. Esse é um projeto sobre o qual os apóstolos não tinham domínio nenhum, mas eles claramente recebiam um aporte forte e direto e sustentador do Espírito Santo. A igreja em Atos se mantém de alguma forma junta na distância, claro, pelo poder do Espírito Santo, mas também por atender ao sopro desse Espírito que envia a gente. A comunidade de Atos é uma comunidade de testemunhas e a comunidade de testemunhas é uma comunidade que envia. Eu creio que o nosso trecho de hoje vai trazer algumas ideias sobre essa história de enviar. E acho que isso é importante nesse momento de quarentena. Digo isso porque cremos que o Espírito tem transformado as coisas, tem aberto portas, tem confirmado chamados e tem dado prova de que ele sustenta os seus. Que o sopro do Espírito, então, nos mantenha a paz, ainda que na ausência de tranquilidade. E que ele nos ajude a discernir esse importante momento para nós e o que pode ser de nós a partir desse momento. Amém até aqui? Te convido a ler o texto de Atos, capítulo 11. Eu queria pedir para uma pessoa poder abrir o microfone aí e ler Atos 11, 19 a 30. Um voluntário ou voluntária. Posso ler. Obrigado, Manu. Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Cirene até Antioquia começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando encontrou, levou para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Durante esse tempo, alguns profetas viajaram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, pôs-se em pé numa das reuniões e predisse pelo Espírito que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. Isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Então os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos da Judéia, cada um de acordo com suas possibilidades. Foi o que fizeram, enviando as doações aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Senhor nosso Deus, sê conosco e nos ajuda a compreender a tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela leitura, Manu. Como falei, nos nossos últimos encontros, nessa nossa passagem pelo livro de Atos, a gente pode perceber na narrativa de Lucas, sim, mais um Lucas aqui, no caso, autor da Escritura, né? Autor humano da Escritura, a gente pode perceber um movimento de crescimento. A gênese desse crescimento se dá lá no começo, no capítulo 1, onde o próprio Jesus deixa uma promessa. Então, esse crescimento se dá a partir da promessa de Jesus, que diz: vocês vão receber do alto poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, na Judéia, Samaria e nos lugares mais distantes da terra, ou nas versões mais antigas, do crentez mais antigo, até os confins da terra. A gente falou bastante sobre isso no nosso primeiro CR, do ano passado, lá em Medianeira. A narrativa de Lucas nos conta sobre a experiência da comunidade quando veio o Espírito Santo. A sua descida marca uma mudança na comunidade e a narrativa do Lucas nos mostra esse movimento crescente. E cresce muito. A igreja só cresce nos capítulos seguintes.
Muitos, milhares são acrescentados, nos diz o texto. É uma comunidade que cresce muito em tamanho, mas também cresce muito em diversidade. Desde o seu começo, com gente de um monte de língua diferente, de lugares diferentes, de tradições diferentes. A igreja em Atos era multiétnica e o seu crescimento em tamanho e diversidade traz outros desafios importantes. A gente falou sobre alguns desses desafios no último CR, né? Como a questão de Ananias e Safira e a questão do serviço à mesa, que foi solucionada a partir da eleição dos 7 a exercerem a diaconia das mesas. Outro movimento crescente na narrativa de Lucas é a perseguição. O texto nos deixa claro: presos, humilhados, açoitados, levados diante de líderes e algozes. É o que acontece com discípulos e apóstolos no capítulo 3, 4, 5. E no capítulo 7, essa perseguição tem um certo ápice, quando Estevão, que era um dos 7 responsáveis pela diaconia das mesas, é apedrejado até a morte. O nosso texto aqui, no capítulo 11, ele começa com uma das consequências desse assassinato. A morte do Estevão gera uma perseguição. E aí, lá no capítulo 8, nas palavras de Lucas, a gente fica sabendo que uma grande onda de perseguição, a NVT traduz assim, varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. Os que foram dispersos, porém, anunciavam as palavras, as boas novas a respeito de Jesus, por onde quer que fossem. Interessante isso, né? Muita perseguição. A igreja foi varrida de Jerusalém, dispersa na Judeia e na Samaria, mas os que foram dispersos, porém, diz o texto, anunciavam as boas novas, onde quer que fossem. Dispersos e perseguidos, porém, anunciantes das boas novas. Interessante perceber essa ideia de contraste que Lucas coloca para nós. Dispersos, porém, anunciantes. Talvez em tempos de perseguição, tendo testemunhado um apedrejamento, gente sendo presa e maltratada, uma pessoa talvez pudesse compreender que esse não fosse o momento mais propício para anunciar. Porque anunciar significa dar motivo para ser perseguido e ser disperso. Então, de fato, anunciar não me parece aqui nessa questão uma estratégia de sobrevivência. Eles estavam sendo perseguidos pelo que anunciavam e por onde iam, preservando a vida da perseguição, seguiam anunciando. Isso me parece uma construção muito profunda, um sinal de uma construção muito profunda e arraigada de fé, de certeza. É uma fé profunda e também é uma resistência ousada. Coisa de quem não vai ser calado pelos algozes. É coisa de quem está disposto a dar a vida por essa causa. Não era uma mera perspectiva de sobrevivência. Era também uma perspectiva de resistência. Mas também não era só resistência. Era uma iniciativa obstinada de obediência ao Senhor. Esses discípulos, com os quais temos contato aqui, teimam em proclamar. Resistem para poderem obedecer ao Senhor e proclamar o seu reino. Esses resistentes dispersos chegam a vários lugares, né? Fenícia, Chipre, Antioquia, Síria. Nenhum desses lugares era na Judéia e nem na Samaria, ou seja, já passou da Judéia e da Samaria. Nosso texto aqui já mostra um crescimento para além da geografia da Judéia e da Samaria. Segundo o Google Maps, de Jerusalém a Antioquia, da Síria, são aproximadamente 750 quilômetros de estrada. É basicamente a mesma distância de Curitiba a Porto Alegre. Daqui lá no Google Maps são aproximadamente 740 quilômetros. Ou de Londrina a Floripa, né, que são aproximadamente 700 quilômetros, segundo também o Google Maps. Os ousados, resistentes e obedientes saíam pregando. Segundo o texto, pregavam primeiro aos judeus. Pregando aos judeus, havia uma tensão forte já. Porque pregar Cristo ao judeu era uma blasfêmia para o judeu. Mas, contudo, esses discípulos começam, inclusive, a pregar também para os gentios. Tem que ter coragem. Tem aqui uma outra tensão importante que diz respeito sobre para quem pregar. Quem deveria, né, receber essas palavras ou essas boas novas? Então, como se não fosse o suficiente
arranjar treta nas sinagogas por onde iam pregando para os judeus, o que já é por demais ousado, essas pessoas também pregavam aos gentios. E os textos imediatamente anteriores a esse que a gente está lendo mostram como essa história de pregar para os gentios era uma espécie de tabu para quem vinha de uma tradição judaica. E para resolver um tabu desse jeito, só o Espírito Santo mesmo. E veja, no capítulo 10, Pedro recebe aquela visão, desce os bichos no lençol, e Deus fala, não fui eu que fiz, se eu que fiz é puro. Né? E depois dessa visão é que Pedro vai lá falar com o tal do Cornélio. É bem verdade que esse Cornélio era um temente a Deus, mas ele era um gentio. E mais, ele era um centurião, alguém de razoável patente no exército romano. O Pedro só entra na casa do Cornélio depois de dizer o seguinte, lá no capítulo 10. Vocês sabem que as nossas leis proíbem que um judeu entre no lar de um gentio como esse, ou se associe com gentios. No entanto, mais um contraste, Pedro dizendo, Deus me mostrou que eu não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. São palavras do Pedro, o apóstolo. O Pedro com quem Paulo depois vai tretar lá junto com os Gálatas, né? Quando Paulo escreve para os Gálatas, ele fala, eu tive uma crise com Pedro aqui, porque o Pedro não estava andando com os gentios mais, ele estava só com a turma dos judeus. Mas é esse Pedro que aqui em Atos está dizendo, Deus me mostrou que eu não devo considerar ninguém mais impuro ou impróprio. Não devo considerar ninguém impuro ou impróprio. Pedro testemunha a descida do Espírito Santo sobre os gentios. E depois ele tem que se explicar, inclusive, para a galera em Jerusalém. Porque a galera da comunidade dos apóstolos levanta objeções ao que tinha acontecido. Que história é essa de você ir para a casa de gentio? Que história é essa de você ir lá conversar com o centurião? Mas diz o versículo 18 aqui, logo antes da nossa narrativa, no nosso texto, que depois que o Pedro testemunhou o que ele viu a respeito da descida do Espírito Santo, diz que ao ouvirem isso, a turma de Jerusalém para de levantar objeções e começaram a louvar a Deus, dizendo, vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. Veja, é uma mudança de paradigma importante, porque essa turma, que era bastante identificada com a comunidade judaica ainda, no começo do cristianismo, tem uma mudança importante de quem percebe. Deus tem um plano também para os gentios. Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. Então, esses discípulos ousados, esses que eu digo que são obedientes e resistentes, talvez estivessem sendo duplamente resistentes, né? Porque, primeiro, eles anunciavam aos judeus sobre o risco de perseguição dos próprios judeus, e, segundo, eles estavam anunciando aos gentios sobre o risco de perseguição da própria comunidade de Jerusalém. O resultado dessa brincadeira é que muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor e receberam o Espírito Santo. É de se pensar mesmo, quem é que a gente considera impróprio ou impuro? Porque nesse contexto aqui, da narrativa de Atos, ser impróprio ou impuro significa não ter a possibilidade de crer e se converter ao Senhor. Esses discípulos que chegaram no Chipre, Fenícia, Cirene, Antioquia, não consideravam pessoas impróprias ou impuras. Eles pregavam e anunciavam por onde iam. O interessante é que o texto nos diz que a igreja de Jerusalém soube o que tinha acontecido. E quando soube, manda Barnabé para Antioquia. O texto diz, a igreja envia, a comunidade envia Barnabé. E por que será que enviou Barnabé? O que será que se passava na mente dos apóstolos em Jerusalém para enviar Barnabé para Antioquia? Eu acho interessante perceber que os discípulos que foram e começaram essa comunidade de Antioquia não foram aqueles que foram enviados pela comunidade. Eles são foragidos. Eles são dispersos que pregavam por onde iam. O Barnabé, sim, é alguém que acaba sendo enviado de Jerusalém pela comunidade para Antioquia. A igreja de Jerusalém precisava tomar contato, por qualquer razão que fosse, com o que acontecia nesses confins da terra. Aí envia. E a palavra envio, que a gente usa no português, é a palavra que no grego está como missio. Aliás, no latim estaria como missio. Da onde a gente tira em português a palavra missão, ou termo missão. Então, missão, em boa medida, sinônimo de
envio. É interessante pensar nisso, porque sobre essa ótica, missionar, fazer missões, significa, em boa medida, fazer envios, ou enviar pessoas. Só que a gente sempre associa um pouco esse lance de envio ao anúncio ou a uma lógica da evangelização e pregação estrita da palavra com vistas à conversão. O texto bíblico talvez nos dê uma perspectiva um pouco diferente, porque, por um lado, ele nos mostra que para anunciar e evangelizar não precisa de nenhum envio específico. O anúncio cabe a qualquer discípulo, em qualquer lugar e, aparentemente, em qualquer circunstância. Por um outro lado, é interessante perceber também que o envio, esse lance de missionar pessoas, não necessariamente precisa ficar restrito a uma lógica expressa e direta de evangelização, porque Deus e a comunidade enviam pessoas para fazerem uma série de coisas. O envio para evangelizar, ele já é dado na descida do Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas até os confins da terra, diz o texto bíblico. O texto nos desafia a compreender a perspectiva do testemunho em meio a uma situação de dispersão, de perseguição, de dificuldades, e testemunhar a qualquer pessoa em qualquer circunstância. Bom, qualquer que fosse a questão, a gente vê o Barnabé sendo enviado, então, para Antioquia. O texto nos mostra o que ele faz quando chega lá. Vale a pena a gente olhar aqui o verso 23 do nosso texto. Ao chegar lá, diz o verso 23 que o Barnabé vê, se alegra e incentiva. Vê a graça de Deus, se alegra em ver essa graça de Deus e incentiva esses irmãos, muitos de origem gentia, a permanecerem fiéis. Barnabé, assim como todos nós, corre o risco de chegar num lugar onde as coisas não funcionavam como funcionam no lugar que nos enviou. É uma tentação muito grande chegar num lugar novo e querer implementar modelos e ferramentas com referências e repertórios que a gente traz na nossa bagagem, desconsiderando a agência das pessoas e a adequação dos modelos e das ferramentas que as pessoas de ali já fizeram, o que o pessoal para onde a gente é enviado já possui. É assim que, talvez ao longo da história, muitos de nós cristãos certamente têm confundido missão com aculturação, com conformação a padrões comportamentais e modelos organizacionais. A ação de Barnabé nos estimula a entrar em sintonia com o que Deus já está fazendo no local para onde a gente vai ou no local aonde a gente chega. Identificar, ver, perceber a ação de Deus ali. Deus já está nos lugares para onde a gente vai muito antes da gente. Mesmo se nesses lugares ainda não tem igreja. Às vezes, até mesmo as estruturas eclesiásticas podem, na verdade, colaborar para que a ação de Deus seja menos percebida. A gente estava comentando ontem, no Clube do Livro, uma das cartas aqui do livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E acho que na terceira carta, depois o Lucas me corrige, não, na segunda carta, fala muito sobre a relação de um novo convertido na igreja. E o que o Maldanado diz para o Vermelindo na carta é assim: não, ô Vermelindo, fica tranquilo que esse negócio das pessoas se converterem pode ser muito temporário, fique em paz. E outra, assim, a igreja pode ser um baita aliado nosso, diz o Maldanado, né? Que é o nome de um dos demônios. A igreja pode ser um baita aliado nosso. Mas olha, Deus já está lá para onde a gente vai, mesmo não tendo igreja. Deus já está lá. O Zé Machado, que é um querido pastor, ele já foi obreiro da ABU no Brasil e fora do Brasil, uma vez ele disse que o Barnabé, ele não chegou lá com os 12 passos de Jerusalém para Antioquia estourar. Ou ele não chegou lá com os 10 passos para o sucesso ministerial da nova igreja. O estímulo aqui, então, é que a gente veja o que Deus já está fazendo. Fazer uma boa leitura do contexto. Sintonizar-se com a obra de Deus e o que ele já tem feito ali. Esses enviados, as pessoas que Deus envia, a comunidade envia, não são super-heróis.
Enviados são chamados a se alegrar com o que Deus já tem feito em muitos outros lugares. Enviados são chamados a incentivarem pessoas a permanecerem firmes, fiéis ao Senhor. Enviados talvez não sejam os enviados por conta do seu super currículo, ou seus super estudos missiológicos e etc., mas por serem bons, cheios do Espírito Santo e cheios de fé. Esse é o currículo que o Lucas apresenta aqui do Barnabé. Evidentemente, Deus deseja que a gente se prepare. E Ele usa os nossos estudos e preparações para o seu fazer missionário no mundo. Mas, em primeiro lugar, a gente é chamado a perceber que essas questões não devem ser superiores à percepção do agir de Deus. O Deus que já age e que já está agindo para onde a gente vai. Bom, uma grande multidão se converte em Antioquia, e esse é o testemunho de um avivamento na cidade. Depois de tudo que testemunhou, de tudo que viu e do crescimento da comunidade de Antioquia, o que o Barnabé faz no texto? Ele vai lá e vai buscar o tal do Saulo, que é ninguém mais, ninguém menos que o tal do Paulo. Veja esse movimento do Barnabé. Ele vai até lá buscar um sujeito com quem já tinha tido contato antes e que estava distante, mas que agora era interessante para esse contexto de Antioquia. Deus usa tudo que a gente viveu no nosso passado para a nossa vida de missão. De fato, alguns perfis ou experiências podem fazer de você a pessoa mais apropriada para ser enviada em determinados contextos. E creio que não é por acaso que o Paulo vai buscar o Saulo. O Paulo é um sujeito muito interessante. Às vezes, várias coisas do que ele escreveu são difíceis de discernir, né? E a comunidade, até hoje, discute bastante sobre os escritos do Paulo. Mas eu queria focar só um pouco na biografia dele, porque acho que merece alguma atenção. Porque é uma biografia repleta de altos e baixos e que a gente tem algum contato aqui no próprio livro de Atos. O Paulo viveu e experimentou muita coisa forte. A julgar pelo que a gente lê no livro de Atos, o Paulo tinha sido um sujeito muito bem treinado para ser um verdadeiro rabino. Ele era filho de mãe judia e de pai gentio. Ele viveu momentos em que perseguia os cristãos. Depois ele se converte num evento milagroso. Fica cego. Passa um tempo razoável na Arábia. Depois ele vai para Jerusalém. E em Jerusalém ele acaba experimentando uma certa rejeição. No primeiro momento ele é rejeitado pela própria comunidade, porque via no Paulo uma ameaça, né? É o Paulo que perseguiu. Mas depois ele acaba sendo rejeitado pelos próprios judeus e é perseguido pelos judeus. E aí a própria comunidade de Jerusalém tira ele de Jerusalém e ele vai para Cesareia. E de Cesareia ele vai para Tarso, que aparentemente era de onde ele tinha vindo antes. Onde ele fica, inclusive, um bom tempo, quase uma dezena de anos, provavelmente, longe dos holofotes ou longe dos centros mais conhecidos onde o cristianismo já tinha crescido mais. E só aí ele é chamado para colaborar em Antioquia. Muita rejeição, alguns traumas, talvez, uma experiência forte e transformadora com Jesus Cristo. Esse é um pouco do que Paulo viveu. Barnabé vai lá buscar o cara. Eu acho que esse é meio que um microenvio aqui, né? De Barnabé para Paulo, de Tarso para Antioquia. As experiências e o contexto que Saulo ou Paulo viveu faz dele uma pessoa que colaboraria com aquela comunidade. De uma família com interação com gentios, tendo vivido já em diversas cidades, ambientado num contexto multicultural e também já experimentado em perseguições. Paulo vai e, junto com Barnabé, ele fica lá 1 ano, diz o texto, ensinando. Nossas experiências, nossas biografias podem ser uma forma de se conectar com o contexto para onde a gente vai. Talvez parte da nossa percepção ou identificação do que Deus está fazendo passe pela sensibilidade que é criada em nós, pelas nossas biografias ou pela nossa vida. Então, eu te estimulo a pensar. Você, como missionário, enviado de Deus para ser missionário, onde você está? O que na sua biografia faz com que você se conecte com esse contexto e se conecte com o agir de Deus nesse contexto? Bom,
o texto nos diz que esses de Antioquia foram chamados cristãos pela primeira vez. Cristão, pequeno Cristo. Eu imagino que a mensagem dessa comunidade devia falar de Cristo pra caramba, para que eles fossem chamados de cristãos. Alguns comentaristas dizem que essa, na verdade, seria um jeito depreciativo de se referir à comunidade. Ah, esses pequenos cristos aí, esses, né, cristinhos que só falam disso. Né? Mas, por um outro lado, outros comentaristas dizem que essa, na verdade, é uma maneira muito importante de se identificar com o próprio Senhor e com aquilo que seria o centro da mensagem, do ensino e da vivência dessa comunidade. Cristãos. Cristãos. O termo que hoje nos identifica enquanto comunidade, pela primeira vez é utilizado em Antioquia. Espero que a gente possa, enquanto comunidade, construir uma percepção sobre o termo cristão que tem sido desgastada em nossos dias. Que tem sido desgastada. Bom, o texto nos mostra mais um envio. E veja, são muitos envios, né? Deus envia a comunidade até os confins da terra, a igreja de Jerusalém envia Barnabé para Antioquia, Barnabé envia Saulo para Antioquia, e agora os de Antioquia são enviados de volta para Jerusalém. Numa circunstância outra, a igreja que começou, e era recente, depois de alguns anos, é quem vai ajudar a igreja mãe lá em Jerusalém, a comunidade que o gestou e que contribuiu para o seu crescimento de alguma forma, enviando Barnabé. São esses que vão para lá e que vão levar doações. Inclusive, é o próprio Barnabé e o próprio Paulo, ou Saulo, quem levam essas provisões para a turma de Jerusalém. Muitos envios, missão de Deus, ou o termo no latim, né? Missio Dei. É interessante, né? Porque esse termo Missio Dei é um termo importante para a missiologia, porque nos fala sobre a missão de Deus, mas não apenas a missão que Deus delega à sua comunidade, mas é a missão que ele mesmo faz em si mesmo. Porque, veja, Deus envia o Filho. Deus, que junto com o Filho, envia o Espírito Santo. Deus, que na sua trindade, envia a comunidade. Envio, me parece, então, fazer parte da essência de Deus. A gente, na teologia sistemática, conversa muito sobre os atributos de Deus, né? Sua onipresença, sua onisciência, sua onipotência, a sua justiça, o seu amor, como atributos de Deus. Talvez esse negócio de enviar pudesse ser considerado até mesmo um atributo do nosso Senhor. Esse ato de auto-enviar-se, ou esse envio que ele faz de si mesmo e à sua comunidade. Um antigo pastor aqui de Curitiba, né, meu antigo pastor que já se mudou daqui, o pastor Cris, que inclusive teve no curso de férias ano passado, ele costuma dizer que na comunidade, enviando uns aos outros em missão, a gente pode chegar perto de experimentar talvez a onipresença de Deus, né? Enquanto comunidade, espalhados e dispersos pelo mundo. Talvez uma comunidade que envia e recebe pessoas reflete essa essência missional, autoenviável, ou que envia de Deus. O desejo do fundo do nosso coração e as nossas biografias, então, para finalizar, se conectem com a biografia das pessoas ao nosso redor. Nas nossas cidades, nas nossas igrejas, nas nossas escolas, nas nossas universidades, nos nossos locais de trabalho. Né? Especialmente para aqueles que ainda têm o privilégio de poder trabalhar fora de casa nesse momento. Ou o privilégio, ou o risco, né? Enfim. Que haja sensibilidade para perceber o que Deus já tem feito por lá, muito antes de nós. E que nós possamos se alegrar com o que Deus já tem feito. Se alegrar ao ver a ação maravilhosa do nosso Senhor. E que depois de um tempo, a gente possa
ouvir notícias de que as nossas universidades e nas nossas escolas, pessoas foram incentivadas a manter a fé, a permanecer. Que lá, ou aí, do outro lado da tela, haja pessoas que sejam estimuladas a retomar uma caminhada com Jesus. Que gente que não tinha a menor esperança em Cristo possa ter sua fé renovada. Que lá, ou aí, as pessoas possam ser ensinadas, formadas pelas Escrituras. Que nós sejamos estimulados a resistir em obediência às Escrituras. Estimulados a proclamar o Evangelho, não considerando ninguém como impróprio ou impuro. Que lá ou aí as pessoas cresçam na fé, em meio aos desafios e circunstâncias complicadas. Que lá ou aí do outro lado da tela, muita gente possa dizer, agora eu acho que entendo o que é igreja. E que todos nós, nessa comunidade daqui, de lá, de aí, ao mesmo tempo possamos ressignificar esse sentido tão deturpado e abalado que tem sido dado ao termo cristão. Que o Senhor nos abençoe e nos envie e nos incentive a ser testemunhas e essa comunidade de testemunhas em qualquer circunstância. Vou fazer uma oração. Senhor, nos ajuda, nos dá discernimento e nos dá, Senhor, essa capacidade de compreender bem o que o Senhor já tem feito, o que o Senhor pode fazer ainda. Que nós sejamos agentes teus, enviados por ti, estimulados e formados na tua palavra e pelo poder do teu Espírito. Cuida de cada grupo aqui representado, de cada biografia aqui presente, e que a gente possa testemunhar, ó Deus, o crescimento do teu reino, o espalhar da tua palavra, o espalhar das boas novas. Dá-nos, Senhor, o privilégio de poder participar daquilo que o Senhor tem como propósito para as nossas escolas, universidades e para além de isso. Em nome de Jesus. Amém.